Vamos abrir a Bíblia, vamos refletir na palavra de Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 9. Eu procurando Yuri, ele aqui, ó, na minha retaguarda, né, Yuri? Sabe o que é retaguarda, né, Yuri? O camarada, vá na frente que eu proteja a sua guarda. É isso que Yuri está fazendo aí, na minha retaguarda. Eu vou, mas ele está fazendo a retaguarda, protegendo aí. Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8. Os que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, clemência, piedade, socorro, help, como você preferir. Todos encontraram? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Deixa essa passagem, a Bíblia aberta nessa passagem, e eu peço a projeção que mantenha essa imagem. Mais uma vez, curve a sua fronte, feche os seus olhos, eleve seus sentimentos e pensamentos ao Altíssimo. Ore por mim, ore por você, ore por nós, para que Deus fale com cada um que veio a esse lugar. Pai querido, aqui estamos para ouvir a Tua voz. Sabemos que a Tua voz é poderosa, é maravilhosa, grandiosa, capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser e extrair ensinamentos tremendos para a nossa vida prática e para a nossa salvação eterna. Abençoa todos aqueles que aqui estão, oro por ele, mas também oro por mim, para que seja instrumento em Tuas mãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Há uma outra versão que diz: não se iludam, não se engane. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, colherá na carne mesmo a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Pois bem, essa narrativa bíblica, de alguma forma, me faz lembrar da terceira lei do grande físico Isaac Newton. A lei da causalidade. O princípio da causa e o efeito, de que toda ação tem a sua reação. Poderíamos chamar essa lei, dentro desse contexto, da lei da semeadura. E logo percebemos que a nossa colheita é de acordo com a nossa semeadura. Há um poeta venezuelano chamado Pablo Neruda, que ele diz: você é livre para fazer suas escolhas, mas não se esqueça, você será escravo das suas consequências. Nós somos livres em semear, porém somos obrigados quanto à colheita. E a pergunta que eu lhe faço, meu caro amigo, é: como você tem semeado? Poderia até melhorar essa pergunta e deixá-la de uma forma mais direta e objetiva. Aonde você tem semeado? Na carne ou no Espírito? É impossível semear limão e desejar colher morangos. É impossível plantar batata e querer colher banana.
De fato é impossível. E a própria natureza nos ensina sobre a lei da semeadura. E esse texto aqui é muito contundente quando ele diz: aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá vida eterna. Aonde nós estamos semeando? Aonde você tem semeado? Na carne ou no Espírito? Não somos simplesmente seres materiais desfrutando de experiências espirituais. Somos antes seres espirituais desfrutando de uma experiência material. Tudo aqui que nós vivemos é passageiro, é efêmero, é transitório. De modo que a Bíblia diz: não se iluda, não se engane. Deus não se deixa escarnecer, de Deus ninguém zomba. A pessoa semeia na carne a vida toda e de repente quer colher no fruto, não há como. E de repente, se ela semeia no Espírito é evidente que ela não vai ceifar na carne. E eu gostaria de ser muito objetivo, porque o momento que nós estamos vivendo é oportuno para essa reflexão. Estamos em pleno carnaval, em um país conhecido no mundo todo como o país do carnaval. E será que nós conhecemos a origem do carnaval? Será que nós sabemos o que há por trás daquilo que muitos veem somente como uma questão cultural? Será que nós sabemos? O carnaval é uma festividade greco-romana que existe há mais de 2000 anos antes de Cristo. Se originou como um culto a uma divindade chamada Dionísio, no grego, e em Roma, chamado Baco. Era o deus do vinho. E no período das colheitas, as pessoas gregas e romanas se reuniam para cultuar essa divindade chamada Baco ou Dionísio, dependendo da região. E elas bebiam muito, porque estava comemorando o vinho, a colheita do vinho que traz fertilidade, que traz alegria. E esse culto era chamado de bacanal, porque durante essa festividade as pessoas usavam máscaras e se sentiam à vontade para desfrutarem daquele período de como bem desejassem, ao seu bel prazer. E isso ficou chamado de bacanal, uma expressão bem promíscua, que não foge realmente do seu significado. Mas não somente bacanal para os gregos, era o nome bacanal, e para os romanos era balada. E hoje muitos jovens não conhecem o sentido da expressão balada. Vem de Baco, do deus do vinho. E lógico que as pessoas ficavam embriagadas, bêbadas, fora de si. E a partir daí começava toda a promiscuidade. O tempo vai passando, isso vai se fortalecendo na cultura, até que 500 anos depois de Cristo, o cristianismo medieval aceita trazer o carnaval para dentro da cristandade. A expressão é carne levare. A ideia é a abstenção da carne, porém o vare significa prazer. E aí ficava prazer da carne. Em um sentido mais comum, carne vale tudo. E o carnaval, ele antecipa justamente a quaresma, fazendo uma analogia aos 40 dias que Jesus passou no deserto para poder vencer os seus instintos humanos, para vencer as tentações do inimigo. Esse período da quaresma começa justamente na quarta-feira de cinza. Aí esses dias que antecede a quarta-feira de cinza, que é a terça-feira, segunda, domingo e o sábado, é justamente chamado de carnaval. É a despedida da festa da carne.
E aí, repleto de baile em sua origem, de baile de fantasias, com hostilização, crítica, sátira aos reis, aos imperadores, aos governadores do seu tempo. Aí surge o carnaval, dentro do mundo ocidental, dentro da cristandade. Os quaresma, justamente o período de abstenção da carne, para viver a Semana Santa, a Semana da Páscoa. Para alguns podem até dizer, mas isso é somente uma questão cultural. Como o inimigo consegue ludibriar as pessoas com esse argumento, com esse álibi, com esse pretexto, com esse subterfúgio? É apenas uma questão cultural. É apenas uma questão cultural? Eu agora lhe pergunto de uma forma bem retórica, dispensando sua resposta, apenas lhe incitando a uma profunda reflexão. Não, não é. Porque de fato é os prazeres da carne sendo enaltecido. E o resultado disso são gravidezes indesejadas, doenças inesperadas. E se formos apresentar uma estatística de drogas, de violência, de promiscuidades, de acidentes, de tragédias, não acontece em nenhuma outra época do ano como acontece no carnaval. Conforme já foi dito aqui, porque existe toda uma questão mística. O prefeito da cidade entrega a chave da cidade a uma entidade chamada Momo, que Momo é uma representação de Baco, de Dionísio, deus do vinho. E a partir dali é como se ele tivesse legalidade no reino espiritual para atuar esses 4 dias. E aí você percebe traições que acontecem justamente nesse período. Tantas intrigas, tantas confusões, porque não há mais nenhuma ênfase ao espírito, agora é tudo voltado para a carne, para a carne, para a carne. E ainda há aqueles que recorram ao texto bíblico para dizer, pastor, está escrito, né? A carne é fraca. Mais fraca que a carne é esse argumento, essa desculpa esfarrapada. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas não termina por aí. A Bíblia diz que o espírito é forte. Você é quem escolhe se vai ser fraco ou vai ser forte. Se você viver pela carne, você vai ser fraco. Se você viver pelo espírito, você vai ser forte. A escolha é sua. Quem você vai alimentar, a carne ou o espírito? Conta-se uma história que eu gosto muito de repetir sempre que eu considero oportuna, e vejo que essa é uma ocasião, onde um cacique tinha 2 lobos. Um lobo que ele considerava do bem e outro lobo do mal, e ele sempre decidia quem ia vencer aquela batalha, aquela guerra, aquela degladiação que ocorria sempre. E um índio ficou um tanto que confuso, procurou aquele homem e disse, olha, como é que você sempre sabe quem vai vencer? Ele disse, é muito simples, sempre vence aquele que eu alimento mais. E a moral da história é que dentro de mim, dentro de você, existem esses 2 lobos, do bem e do mal. E quem é que vai vencer? Aquele que você alimenta mais. Se é o espírito ou se é carne. Quem vai reinar a tua vida? Quem vai governar a tua vida? Justamente aquele que você mais alimenta. E aí eu gostaria de convidá-lo a abrir alguns textos bíblicos, como por exemplo Romanos 8, 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Assim está escrito, porquanto, Romanos 8, 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis.
Se você caminha segundo a carne, você está atraindo a morte. Se você caminha segundo o Espírito, você está atraindo sobre você a vida. A vida é plena, a vida abundante, a vida eterna, a vida que somente Cristo pode te proporcionar. Amém? A escolha é sua, carne ou espírito. Em que caminho você vai andar? A Bíblia nos diz no Salmo 119, como poderá guardar o jovem puro o seu caminho? Porque a gente olha para a nossa geração e imagina que é quase impossível um jovem se consagrar, se santificar ao Senhor. Como poderá conservar um jovem puro o seu caminho? Observando a tua palavra. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz. E o jovem encontra na palavra de Deus força suficiente para permanecer e prevalecer na presença do Senhor. Porque ele está caminhando conforme o Espírito. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Carne se refere aos desejos. Se você ainda não entendeu, aos instintos, às taras, aos anseios, aos prazeres efêmeros, transitórios, triviais dessa vida. Aqueles prazeres que cegam o homem, que enlouquece a pessoa, ao ponto de que ela deseja ardentemente e é capaz de fazer loucura por isso. Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E o pecado escraviza, irmãos. Escraviza. Eu me lembro que quando eu comecei a minha vida, minha caminhada cristã, logo os primeiros passos onde Jesus me alcançou e me converteu, porque eu não posso dizer que eu me converti, que eu não teria a mínima condição de fazer isso. Foi Ele que fez, eu entendi, eu recebi. Aí eu fui em um lugar e estavam alguns amigos reunidos, conhecidos, aqui justamente da Tipuó, onde eu passei a boa parte da minha adolescência e o início de minha juventude, e tenho muitos amigos. Aí estava uma turma reunida, aí me chamaram, tinha apenas alguns meses, poucos meses de cristão, e aí disseram, pastor, vem cá, pastor, e eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, eles disseram assim, mas rapaz, você agora é crente, vai deixar de viver, vai deixar de curtir a vida, vai deixar de beber, vai deixar de fazer aquilo. E os irmãos já imaginam a relação. Rapaz, você agora virou um escravo, um prisioneiro da religião. E eu disse, meu Deus, me dá sabedoria. Aquela risada falsa. Me dá sabedoria. Aí tinha uma bebida assim, 1 litro de uísque, não lembro bem o que era, eu peguei e disse bem assim, rapaz, eu vou pegar esse negócio, vou quebrar nessa rocha. Tinha uma rocha do lado. Os caras tá ficando doido. Se você quebrar isso aí, a gente lhe quebra no pau aqui. E eu não duvidava não. Aí eu disse, eu creio que vocês farão isso. Interessante é que vocês são capazes de brigar, de matar, destruir, de parar de sonhar, de estudar, de trabalhar por causa dessa bebida. Por causa de outras bebidas lícitas, como outras drogas. Agora, eu sou escravo, que graças a Deus não preciso mais beber, não preciso mais usar nenhum tipo de droga, porque encontrei em Cristo uma alegria que vai além dos efeitos dos entorpecentes, dos alucinógenos, porque encontrei em Jesus uma alegria que não traz ressaca física, nem ressaca moral. Encontrei em Jesus uma verdadeira alegria, um gozo, um júbilo, uma satisfação plena e total que me faz ser feliz, que me gera verdadeiros prazeres, sem pesares. Eu sou escravo. Aí um deles foi mais sentado, disse, o senhor está certo, é tudo escravo do diabo aqui mesmo. Alguns deles vieram para Cristo, outros morreram, outros ainda estão perdidos, porque o caminho da carne é a morte, o caminho do Espírito é a
a vida. O salário do pecado, a recompensa pelo seu trabalho, é a morte. E quantos jovens não estão morrendo, vítima das drogas, refém das drogas? Eu acredito que todo mundo, quando entra no mundo das drogas, entra como um vilão, porque todo mundo já sabe a história, já sabe o resultado, mas depois torna-se uma vítima, completamente dependente, capaz de furtar os seus próprios pais, de extorquir da sua própria casa, para poder alimentar aquele desejo nocivo, incontrolável. Eu já acompanhei vários jovens na crise de abstinência, que coisa terrível. Que coisa terrível. E aí vem, como eu já disse há pouco tempo, e torno a dizer porque eu fiquei escandalizado, horrorizado, quando Caetano Veloso, um formador de opinião, vem dizer que é a favor de todo tipo de droga lícita e ilícita. Tratando isso como naturalidade, certamente ele nunca acompanhou uma família que tem um dependente químico. Eu fui acompanhar uma família desesperada e o rapaz estava diante de mim e eu disse, olha, quantas pessoas aqui nessa casa são vítimas das drogas? Aí ele disse, só eu, pastor. Eu disse, não é só você, é sua mãe, seu pai, seus irmãos, todos os seus familiares que sofrem com você. Quando você sai de casa sem dar notícias, eles ficam sem dormir, eles ficam desesperados. Não é só você, esse mal não afeta somente a você, mas afeta todos aqueles que lhe amam. Todos aqueles que amam. Aí tratar isso com naturalidade, isso é o mais revoltante, mas é a nossa geração da apostasia, onde vai chamar o bem de mal, o mal de bem, luz de trevas, trevas de luz, a verdade de mentira, a mentira da verdade, e nós estamos vivendo esse tempo. E diante dessa realidade, meus irmãos, convém falar essa verdade para os irmãos. Não vos enganeis, quem semeia na carne vai colher na carne, e a colheita da carne é morte. Quem semeia no Espírito vai colher no Espírito, e a colheita do Espírito é vida. Eu queria aqui pontuar, quem semeia na carne colherá morte. Vamos para Provérbios 22, versículo 8. Provérbios 22, versículo 8. Amém? Provérbios 22, versículo 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem semeia o pecado, colhe a maldade. Não tem como alterar a lei da causalidade. Toda causa tem o seu efeito, toda ação tem sua reação. Quem semeia a injustiça, quem semeia na carne, quem alimenta na carne, vai colher justamente a maldade. E o castigo da sua arrogância, nos diz a Bíblia, será completo. Meus irmãos, nós temos essa liberdade de hoje escolher onde nós vamos semear, ou refletir onde nós estamos semeando. Semear somente na carne, você está assinando o seu atestado de óbito e não está percebendo isso. E há quem diga, o pecado não é bom. Se não fosse bom, ninguém fazia, né, gente? Venhamos e convenhamos. O pecado não presta, olha a diferença. Agora, dizer que o pecado não é bom, o pecado não presta. Quando a Bíblia fala sobre Moisés em Hebreus 11, descrevendo como herói da fé, a Bíblia nos diz, ele deixou de usufruir os prazeres transitórios do pecado. Alto lá, os prazeres do pecado, porém, prazeres transitórios, prazeres que geram pesares. Você quer uma prova que você não pertence mais a você e que você pertence a Deus? A Bíblia diz que ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará 7 vezes. Você quer uma prova? É quando você comete os mesmos erros do passado, do velho homem, sendo você um novo homem, através da fé, viva e real em Cristo Jesus. Aquilo já não te traz mais satisfação, aquilo te traz indignação, revolta.
Você consegue entender isso? A pessoa comete um deslize, uma falha no passado, mas ela tem prazer nos seus erros. Nos seus erros. Já vi pessoas dizer, eu sentei ali com alguns amigos e já se foi 2 grades de cerveja. Se ela vier fazer isso depois de Jesus, vem a vergonha, vem a tristeza, vem a angústia, vem a alma gritando dentro do coração. A alma. A carne pode se estremecer diante da tentação, diante do pecado. Mas se você for ceder àqueles desejos, a sua alma se estremecerá mais e mais. Porque você foi selado pelo Espírito de Deus. E aí você tem a certeza que você não pertence mais a você, que você pertence a Deus, porque o Espírito conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é o Espírito Santo te chamando para um tratamento, para que haja transformação. Antes você mentia com naturalidade, tenta mentir depois de Jesus, se você realmente foi salvo por Jesus. Antes você ludibriava, procurava tirar vantagem, fazia as coisas ilícitas, ilegais. Procura fazer isso depois de Jesus. Não tem cabimento. Eu dei um sábio conselho a um jovem que eu digo bem assim, olha, você é muito esperto, mas lembre-se de uma verdade, o mundo não é dos espertos, ou melhor, o mundo pode até ser dos espertos, mas o céu é dos santos. Agora use essa sua esperteza para uma inteligência espiritual. E para que isso seja necessário, você tem que se desintoxicar de toda a malandragem que a gente carrega do mundo, do velho mundo, irmãos. Todo jeitinho brasileiro, sabe, toda manobra, toda essa tática, essas artimanhas de Satanás, você tem que se desintoxicar e você tem que ser um novo homem e acreditar que no reino de Deus sim é sim, não é não, e que entre luz e trevas não existe comunhão. Não se deixe escarnecer. De Deus não se zomba. Não se iluda. Sansão pensou que poderia ludibriar a Deus. Tentou ludibriar a Deus. E a história você já conhece de Sansão. Perdeu tudo. Tudo. A sua unção, a sua autoridade. Perdeu a sua graça, a força. E no final perdeu a sua vida. Porque preferiu andar segundo os desejos da carne. Que diferença para Moisés, né? Que preferiu andar com Deus no deserto do que viver no Egito com Faraó. Que diferença. Preferiu andar errante no deserto, mas na certeza que Deus estava com ele, que ele estava com Deus, do que viver nos palácios do Egito, porém servindo a Faraó. Isso faz toda a diferença. Quem semeia na carne, colhe morte. E quantos jovens não estão morrendo? Existem vários tipos de morte, gente. Eu tenho dito sempre, eu prefiro o altar vazio do que o vazio no altar. Porque Deus não muda. E quantas pessoas não subiram nesse altar e em qualquer outro altar? Mas com fogo estranho. E de repente alguém pode ter pensado, se fosse no Antigo Testamento, seria fulminado. Como se Deus mudasse. A pessoa é fulminada por dentro, meu irmão. E sabe o que é que eu digo quando eu me reúno com esses jovens? Eu digo bem assim, o homem pode enganar o homem, mas não engana Deus. O homem pode fugir da disciplina do homem, mas não foge da disciplina de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando todas as coisas, e não há o oculto que não seja revelado. Quando eu estava ministrando no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, um pastor contou uma história que eu achei interessante. Ele soube que um casal de jovens que fazia parte do Ministério Louvor na igreja dele, quando terminava o culto, o casal cristão, evangélico, ia para um motel.
Ia para o motel. O Espírito Santo incomodou tanto esse casal, que eles foram fulminados por dentro. Ela perdeu a habilidade de cantar. Ele perdeu a habilidade de tocar. Deus travou, irmão. Eu tenho tantos exemplos para dar sobre isso que eu tenho visto. Travou. Quando eles foram confessar ao pastor, olha a sabedoria do pastor. O pastor disse: vocês foram para onde? Pastor, a gente fazia isso. Vocês foram para onde? Para o motel, pastor. E vocês foram fazer o que no motel? Pastor, que é isso? Pergunta boba. Eu estou curioso. O que foi que vocês foram fazer no motel, gente? Vocês crentes evangélicos? Pastor, o senhor já sabe o que é. Aí o pastor disse: faz aí na minha frente para eu ver. Isso não é gabinete pastoral, viu? Faz aí na minha frente para eu ver, estou curioso, faz aí. Que é isso, pastor? Se respeite e nos respeite. Aí o pastor: sim. Quer dizer que vocês têm mais respeito à minha pessoa do que a pessoa do Espírito Santo. Vocês pensam que conseguem enganar o Espírito Santo? Vocês pensam que conseguem fugir da presença do Espírito Santo, que é fogo consumidor? Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Não se zomba. Lógico que o pastor estava provocando aquela situação para exemplificar um fato. A gente deixa de fazer coisas erradas na presença de pessoas que a gente tem uma elevada estima, mas a gente esquece que o Todo-Poderoso é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e todas as coisas estão diante dEle. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Então quem semeia na carne, colhe na carne, e a colheita é a morte. Agora quem semeia no Espírito, vamos para Provérbios 11, versículo 18. Provérbios 11, versículo 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia retidão, colhe segura recompensa. Mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Quem semeia no Espírito colhe vida, ceifa vida, recebe como recompensa justamente a vida. Não vos enganeis. Quem semeia na carne colhe carne, quem semeia no Espírito colhe no Espírito. Ei, você está insatisfeito com suas colheitas? Será que você está insatisfeito com suas colheitas? Que tal, a partir de hoje, decidir mudar a semeadura? Começar a semear o bem. Começar a semear justiça, a semear retidão, a semear o fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E não semear as obras da carne. Porque as obras da carne são claras, irmãos. E quem semeia vento vai colher vendaval, vai colher ventania, quando se trata das obras da carne. Se há algo interessante na lei da semeadura, é que você só vai colher de acordo com a essência que você semeou. Da mesma forma, você só vai colher mediante a proporção que você semeou. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito ceifará. Ou seja, na mesma essência da natureza, mas também na mesma proporção. Você conhece pessoas compulsivas, pessoas incontroladas, pessoas capazes de tudo para atender os seus caprichos, seus anseios e viver conforme o seu bel prazer? Existem muitas pessoas assim. E eu queria aqui, irmãos, ser muito sincero. Quem semeia na carne vai colher morte. A morte espiritual, a morte física e a pior de todas as mortes,
a morte eterna. A morte espiritual é quando Deus se afasta da pessoa. A morte física é quando Deus tira o espírito dessa pessoa, ela morre fisicamente. Esse processo natural que todos nós conhecemos e que todos nós viveremos. Mas a pior morte é a morte eterna. E a morte eterna é quando a Bíblia nos diz que Deus enviará o diabo e seus anjos caídos e todos os seus seguidores para o lago de fogo e enxofre, onde nem o verme é consumido, onde o fogo dura por toda a eternidade, e lá haverá para sempre choro e ranger de dentes. Esqueceram de falar do inferno. Não é um assunto tão conveniente. O politicamente correto nos faz ser um popstar ao invés de profeta. Aí vem a teologia do coach amassageando os egos e esquece que Jesus falou do inferno, que Paulo falou do inferno, que todos os profetas de Deus falaram do inferno, e falou do inferno justamente por amor e por muito amar, porque ninguém deseja que alguém vá para o inferno, mas a verdade é que aquele que não segue os mandamentos de Deus perecerá no inferno. E quem são esses? A Bíblia nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo passa, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus há de permanecer para sempre, porque ele não está buscando viver os prazeres da carne, os desejos da carne, ele vai viver para sempre. Meus heróis não morreram de overdose não, meu irmão. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis viveram por essa causa, santa, justa e verdadeira. Por esta obra esta que ninguém detém, é obra santa, nem Satã, nem o mundo todo poderá apagar a chama do Espírito. Meus heróis morreram por esta causa. E eu quero dizer o seguinte: se você tem um chamado de Deus, procure alimentar o seu espírito. O mundo oferece o carnaval, nós aqui estamos oferecendo o Avivai. Nós não vamos conseguir acabar com essa festividade do mundo, mas essa festividade que ainda há no mundo também não vai nos impedir de buscar o Senhor, de acender uma luz no meio da escuridão e profetizar que existe vida e que vida só há em Deus. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida em abundância, só Jesus, só Jesus, só Jesus. E sem Jesus, eu só quero te dizer uma coisa: não se sinta ofendido, magoado, mas eu queria te dizer com toda franqueza, sinceridade, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma petulância. Mas existir por existir, até um micróbio, até um verme, até um germe existe. E Jesus veio para morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida plena, abundante, vida eterna. Por isso que ele veio, para destruir as obras do diabo e para nos dar vida. E essa vida vai além de uma religião. Nenhuma religião no mundo pode te proporcionar isso. Somente Jesus. Essa vida está em uma pessoa, não está em uma instituição, não está em uma denominação, não está em uma religião, está em uma pessoa. Aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho que vos conduz à verdade, eu sou a única verdade que gera vida, vida, vida. É isso que Jesus veio para nos dar vida. Pastor, e a turma que está pulando bloco, carnaval? Deixa os mortos sepultarem os mortos. Quanto a ti, porém, segue-me.
Deixe os mortos, foi essa a resposta de Jesus. Deixe os mortos sepultar os mortos. Em suas vidas vazias e suas vidas evasivas. Quanto a ti, porém, segue-me. Agora, se você ainda está em dúvida, eu vou dizer o seguinte, meu irmão. Se você é crente, olha bem para mim, nem para desviar você presta. Entendeu? Se você é crente mesmo, nem para se desviar, o crente presta. Ele tem um selo do Espírito na vida dele. Aí, como dizia o meu amigo Ayrton, entrega logo que dói menos, né, Ayrton? É o que Deus disse, que Jesus disse a Paulo. Dura coisas recalcitrares contra os aguilhões. Se renda logo. Eu vi a história de um pastor auxiliar de uma grande igreja dos jovens. Ele ficou revoltado, indignado, por as coisas não estarem acontecendo conforme ele desejava. Então ele decidiu no seu coração: hoje eu me afasto dos caminhos do Senhor e eu vou para a balada de Baco. E ele procurou uma boate e ele foi. Quando chegou lá na mesa da boate, ele pediu um suco, não quis bebida porque não apreciava mais a bebida. E ele ficou olhando para um lado e para o outro, e ele encontrou uma mulher bem bonita. E ele ficou encarando aquela mulher. Ficou olhando para ela e ele percebeu que ela também estava olhando para ele. E ele disse: agora é a hora de avançar, de atacar. E ele foi em direção àquela mulher. Quando ele chegou diante daquela mulher, ele disse: boa noite, minha jovem, tudo bem? A mulher começou a chorar. Pastor, o senhor aqui, pastor. Meu Deus, como o senhor me ama. Eu nunca pensei que o senhor seria capaz de vir a um lugar como esse, atrás de sua ovelhinha, pastor. Ele: muito bem, minha filha. Amanhã quero você no culto, não falte. Estaremos lá buscando ao Senhor. No outro dia era domingo. Estava lá a irmã. E ele: que bom que você veio. Ela disse: pastor, você mudou minha vida. Muito obrigado por aquilo que o senhor fez, ninguém mais faria. Ele: é muito bem, agora permaneça firme e nunca mais volte para aquele lugar. Ele foi contar para o pastor presidente: pastor presidente, isso aconteceu dessa forma e desse jeito. O pastor presidente olhou para ele: é assim mesmo na vida do crente. Nem para desviar a gente presta. Quando Deus tem um chamado em nossa vida, meu irmão, Ele vai criar um meio, uma forma para nos trazer de volta. Assim como Ele enviou um peixe grande para resgatar Jonas do meio do mar Mediterrâneo, das profundezas do oceano, eu quero ser esse peixe aqui em sua vida e te trazer de volta para o lugar em que você não deveria ter saído, e para te dizer que Deus tem coisas maiores e melhores para fazer em você e através de você. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Voltando ao texto original, Gálatas 6, 9, 10, ao texto de origem, perdão. E aqui eu encerro. Gálatas 6, 9. Eu gosto de trazer o complemento, sabe, do final. Quando você lê o versículo 7 e 8, os únicos versículos que eu li. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Quem sabe tem alguém aqui cansado de perseverar na presença de Deus. Quem sabe não há no nosso meio alguém que se encontra exausto, exaurido de fazer o bem. Nos diz o texto: não nos cansemos de fazer o bem.
a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ei, meu irmão, a colheita é certa. A colheita é certa. Não nos cansemos de fazer o bem, porque é o seu tempo, não no seu tempo, não no nosso tempo, no tempo de Deus. Ceifaremos, agora só ceifaremos se não desfalecermos. Chacoalha teu irmão que está ao teu lado e diga: não desfaleça, meu irmão, não esmoreça. Falta pouco, meu irmão, falta pouco. Não desfaleça, não esmoreça, continue, persevere, não chegou ao fim, vai dar tudo certo. Quando chegar o fim vai dar tudo certo, e se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou ao fim. E se você pensa que Deus está demorando, eu venho te dizer, Ele está caprichando, porque a tua vitória será grande e será notícia. Glória a Deus. Aleluia. No Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Não basta simplesmente esperar, tem que ser com paciência. Tem muita gente que está esperando, mas resmungando, murmurando, indagando, questionando. Mas o salmista nos ensina o princípio, e quando cumprimos princípios, Deus cumpre seus propósitos, e para vivermos os propósitos de Deus é necessário entender o processo. Esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim, me tirou de um lamaçal e firmou os meus pés sobre uma rocha. Muitos verão essas coisas, conhecerão e confiarão no Senhor. Ou seja, o que Deus há de fazer na tua vida vai virar notícia. Vai virar notícia, meu irmão, vai virar notícia. Muitos verão essas coisas, conhecerão e confiarão no Senhor, através do seu testemunho, através da sua história, através do seu exemplo, através da sua conduta. Vale a pena sim servir a Deus na terra dos viventes. Vale a pena sim escolher o caminho da luz, da justiça, da retidão. Vale a pena sim. Se te ensinar o contrário, meu querido, não acredite. Vale a pena sim. Vale a pena sim ser fiel a Deus e acreditar e confiar no Deus que não tarda, no Deus que falha. Dizem por aí que Deus escreve certo por linhas tortas. Torta é a nossa maneira de ver Deus escrevendo, porque Deus escreve certo por linhas certas. Nós podemos não entender o que Ele está fazendo, como Ele mesmo disse: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Isso é uma questão de confiança, não é uma questão de contrato e acordo. Se eu entendo o que Deus está fazendo, isso é contrato, isso é acordo. Mas se eu não entendo, isso é confiança. E nós podemos confiar, assim como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem confio, e bem sei que é poderoso para guardar todo o meu depósito. Tudo aquilo que eu tenho depositado nele, seja em forma de confiança, eu tenho certeza que está guardado no memorial. Aleluia. Está escrito em Malaquias, quando os sacerdotes se reuniram e disse: que proveito e que benefício temos em servir a Deus. Aí Deus se revela e vem rasgando com tudo. Deus diz: vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não servem, entre aqueles que praticam bem e aqueles que praticam mal. Vós vereis a diferença, porque há um memorial diante de Deus. O juiz pode arquivar o teu processo, o advogado pode esquecer da tua petição. Meu irmão, o prefeito pode arquivar, engavetar
o seu currículo ou coisa do tipo, mas há um memorial diante de Deus, há um memorial diante de Deus, e não tem borracha nem corretivo do capeta que possa apagar. Deus sabe, Deus está vendo, por isso não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Eu desafio qualquer um aqui, me mostre um homem na Bíblia, um homem só, entre os 1500 anos em que a Bíblia foi desenvolvida, 1400 do Antigo, 100 do Novo, um homem que foi desamparado por Deus. É como disse o salmista: hoje eu sou um velhinho, eu sou um ancião, mas eu já fui um moço, e eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Deus não desampara, Deus não abandona o filho seu. Por isso que vale a pena servir ao Senhor. O reverendo Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ele chegou a dizer algo que eu gostaria de ter dito no lugar dele, mas já que foi ele que disse, eu dou os créditos a ele, mas faço minhas as palavras dele. Ele disse: ainda que não houvesse céu e inferno, valeria a pena servir a Deus na terra. Eu faço minhas essas palavras. Não é medo do inferno, nem interesse nos céus. É satisfação plena no Cristo que é suficiente em nossas vidas. Suficiente em nossas vidas. Suficiente nessas vidas. Por isso, lá no Salmo 84, os filhos de Corá disseram: mais vale um dia na tua casa, prefiro estar à porta da tua tenda, do teu tabernáculo, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias na tenda da adversidade. Eu espero que você tenha sabedoria o suficiente para não querer experimentar veneno e descobrir que veneno mata. Mas ouvindo o mundão, onde tinha um batuque de mesa, onde tinha um carro de som, onde tinha um trio elétrico, eu estava lá. Não importava o ritmo, reggae, pagode, samba, axé, eu estava lá. Onde tinha barulho, eu me fazia presente. Andei nesses corredores, nessas avenidas, nessas vielas do carnaval. E hoje eu posso dizer que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias na tenda da adversidade. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor do que nos sambódromos do carnaval, do que nos palanques do carnaval, do que em todas essas festividades. Uma hora um jovem me perguntou: pastor, eu não gosto do carnaval, mas eu acho aquilo tão bonito, aquele espetáculo, aqueles jogos de artifícios, eu acho isso tão encantador, o som, a música, as vestes, eu acho isso extraordinário. Eu não gosto, não se preocupe não, pastor, que eu não vou me desviar não, ele disse, mas eu acho isso incrível. E sinceramente os evangélicos são muito mais sutis, não gostam desse espetáculo todo. Eu disse bem assim, é porque essa é a festa deles, que eles fazem para as divindades deles. Mas a nossa festa, a festa que o nosso Deus tem preparado para nós, meu irmão, ela está prestes a acontecer. E quando ela começar, vai durar por toda a eternidade.
Você sabe o que é os céus se abrirem? Como um raio que surge do oriente ao ocidente, num piscar de olhos, os anjos vindo dos céus, tocando, entoando suas trombetas, os mortos ressuscitando primeiro, e o Senhor assentado no mais alto, sublime, grandioso e poderoso trono, e todos os seres viventes contemplando com seus olhos, se prostrando com seus joelhos e confessando com seus lábios: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você não sabe, mas seremos atraídos para a glória eterna. A lei da gravidade já não vai mais poder nos deter neste lugar, porque naquele dia em que o grande livro da vida será aberto, o nosso nome será chamado entre os grandes desse século. Nós, simples, tão simples, teremos o nosso nome chamado pelo Criador e subiremos ao seu encontro, e lá haverá bodas do Cordeiro, um banquete que o Senhor tem preparado para nós. Eu disse: meu irmão, deixa eles fazer a festa deles, porque a nossa festa já está agendada, e quando ela começar, não vai acabar, vai durar por toda a eternidade. E a Bíblia diz que viveremos gozo sobre gozo. Para quem pensa que o céu é monótono, que pensa que vai ter um monte de anjinho voando e batendo suas asinhas para um lado e para o outro, e que a gente vai ficar tudo sentado, dizendo amém. Para quem pensa que a gente vai ficar sentado fazendo meditação, amém. Você não conhece o livro de Apocalipse. Eu posso dizer, eu já li, e lá está escrito que haverá gozo sobre gozo, júbilo sobre júbilo. Além do rio azul, veremos a face do Mestre querido. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá sofrimento, não haverá fome, não haverá praga, não haverá a morte, porque aquele que tem poder diz: eis que faço nova todas as coisas, novos céus e uma nova terra. Uma nova vida Ele tem preparado para nós. É para esse lugar que eu quero ir. Não quero ir para o Carnaval de Salvador, não quero ir para o Carnaval de São Paulo, não quero ir para o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E aquele que quer ir para o céu, se levanta e aplauda ao Senhor, porque digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Se há alguns anos você me perguntasse para onde eu queria ir, eu ia citar esses lugares. Eu queria ir. Hoje, para ser muito sincero, não me faz falta alguma. Não me faz falta alguma. Sabe por quê? Porque eu encontrei algo infinitamente melhor, que é a presença de Deus, que nos supre e nos completa de tal forma que não há mais vazio no nosso coração. Cristo é suficiente em nossas vidas. Cristo é suficiente em nossas vidas. Viver por Ele e viver para Ele. Esse é o nosso propósito. Sabe, tem uma canção que eu ouvi ontem, eu louvei tanto sobre ela, que diz: de todos os lugares que eu já andei, de todos os amigos que eu já ganhei, nada se compara a Ti. Nada se compara a Ti. Todos os lugares que eu já andei, de todos os amigos que eu já ganhei, a canção ainda diz: de todos os amores que eu já tive, nada se compara a Ti. Nada, nada. Eu vinha cantando essa canção no carro, minha esposa cantava, meus filhos cantavam, e eu disse: meu Deus, eu entendo. É isso o Evangelho. É quando Deus se torna suficiente em nossas vidas.
Não quero ser rico, não quero fama. Jesus, é a verdade que a mídia esconde, que a mídia não propaga, que a mídia não anuncia. Não quero títulos, não quero status. O que eu quero é que Jesus seja suficiente em nossas vidas, porque Ele nunca será o nosso tudo, enquanto não reconhecermos que dele nós precisamos, que somente dele nós precisamos. Vamos louvar ao Senhor, e que o Senhor alegre o seu coração nessa noite, que o Senhor gere convicções em você. Jerusalém, estamos juntos. Assim é o Senhor, comandando o seu povo. Verdade e poder em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Sem Jesus não dá.